Quando estudamos os padrões de repetição no Sketch, nós vimos que é possível fazer um padrão de cópias de uma entidade. Aqui no ambiente da peça, nós também podemos fazer esse tipo de padrão de cópias. Nesta aula, vamos aprender a criar os padrões de repetição. Bom, lá no ambiente do Sketch, nós aprendemos a fazer um padrão de esboço linear. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, eu tenho uma circunferência e eu posso fazer várias cópias delas aqui padronizadas. Vamos relembrar rapidinho? Eu vou selecionar minha circunferência, padrão de esboço linear. Aqui eu vou aumentar a distância entre elas para 20 e vou fazer até chegar à extremidade. Correto. No eixo Y eu também quero. Eu vou aumentar também para 20 e vou inverter a direção e vou até chegar na extremidade. Correto. Eu dou um OK. E assim eu tenho um padrão de esboço linear. Correto? Então, se eu simplesmente sair daqui do meu sketch e vou selecionar o meu sketch e fazer uma extrusão, vou dar um OK, eu tenho uma superfície toda furadinha, correto? Mas a nossa superfície anterior, eu vou minimizar aqui, ela foi feita de uma forma diferente. Resultou na mesma superfície, o resultado final é o mesmo, mas olha só como eu fiz. Eu vou clicar sobre essa minha setinha, ou nessa minha linha, quando aparece a mão, e vou subir. E assim, eu escondi as outras duas operações. Então, eu fiz um bloco maciço, um paralelepípedo, e a partir dele, eu fiz, primeiramente, somente um corte. O corte seria como se eu tivesse feito a minha circunferência lá no sketch, correto? Então, aqui eu vou poder fazer um padrão de repetição de uma feature. Neste caso, eu vou fazer um padrão de repetição deste corte. Então, eu apliquei o padrão de repetição e eu tenho aqui praticamente o mesmo resultado. O que difere é, por exemplo, agora eu preciso editar esse meu padrão de repetição. Naquele outro exemplo, eu teria que vir aqui, entrar no meu sketch, poder editar o sketch, correto? E vou minimizar aqui novamente. Aqui não, aqui eu tenho uma solução mais dinâmica. Eu posso simplesmente editar esse meu corte e todos eles já vão ser automaticamente modificados, como era assim no sketch. Então é uma forma de praticidade. Bom, então eu voltei aqui o meu bloco maciço e na face desse bloco eu já fiz um sketch, eu fiz a minha circunferência, correto? Então, a partir dessa circunferência nós vamos fazer um corte. Com o esboço selecionado eu vou fazer um corte e eu não vou deixá-lo cego. Por quê? Cego sempre vai manter essa distância fixa, ou seja, por mais que eu aumente essa espessura, ele sempre vai ter uma distância fixa dessa minha face. Então, eu vou colocá-lo passante, pois eu sempre vou querer que ele passe por toda a minha peça. Eu vou dar um OK. Realmente, olha, passante. E com a minha feature, com o meu corte selecionado, eu vou selecionar o meu padrão linear. Ele vai funcionar basicamente igualzinho no sketch. A diferença aqui é, por exemplo, eu vou fornecer uma direção que ele vai iniciar esse padrão, por exemplo, essa minha linha, e eu vou invertê-la, quero aqui para baixo. Eu posso aumentar, eu posso diminuir o número de padrões, mas eu vou deixá-la aqui. E a direção 2, eu quero nessa minha direção. E pronto, já está tudo completo. Eu vou dar um OK, e o meu padrão linear está pronto, correto? Bom, mas por que eu não faria mesmo no sketch? Pois aqui eu acho mais dinâmico a edição. Vamos tentar? Primeira coisa, eu vou clicar aqui, eu vou abrir aqui, e eu tenho acesso ao meu esboço, correto? Eu vou clicar nessa bolinha, e eu posso aumentar o diâmetro aqui dele. E nisso eu posso ver o resultado dinamicamente aqui na minha peça, concorda? Eu também vou mostrar para vocês que eu posso aumentar aqui na extrusão. Eu vou clicar aqui sobre a extrusão. Isso. E aqui nessa bolinha, eu vou clicar e vou puxar. E por mais que eu aumente o tamanho da minha peça original,
Aí os furos se mantiveram realmente passantes, correto? Mas vamos fazer uma mudança mais drástica. Eu vou vir aqui no meu esboço e vou editá-lo. Então eu vou editar somente uma circunferência. Eu vou desenhar aqui um retângulo. Vou pegar o mesmo centro da minha circunferência, vou fazer aqui inscrito. Ok. Vou deletar a minha circunferência e ele vai me perguntar se eu quero realmente excluir o esboço, pois este item possui dimensões associadas ou foi referido fora do esboço. Deseja excluí-lo mesmo assim? Isto é, ele sabe que eu utilizei esse esboço para fazer uma determinada ferramenta, então ele quer confirmar se eu quero realmente excluir. Eu vou dar um sim. Eu vou dimensionar também este meu retângulo, dou Enter. Vamos deixar tudo bem definido, correto? Perfeito. Esboço totalmente definido. E quando eu saio do esboço, eu já tenho um padrão totalmente quadricular, como a gente fez no esboço, correto? Agora vamos fazer um padrão de repetição polar. Eu fiz então uma base em que é uma circunferência, correto? E aqui juntamente no plano que eu iniciei essa minha base, eu fiz um sketch. Eu vou clicar aqui sobre ele e vou editar o meu esboço. Vou colocá-lo de uma vista normal. E observe, eu o fiz de forma espelhada, em que esse é o meu eixo de simetria. Porque se eu mudo, por exemplo, essa angulação, essa aqui também é modificada. E observe tanto que esses pontos de coincidência com as minhas circunferências vão ser importantes, porque se eu alterar esse raio da minha circunferência, então esse sketch vai acompanhar. E também, eu vou deletá-lo aqui, se eu aumento, por exemplo, esse ângulo para 30, este aqui ele sempre vai seguir coincidente. Do lado de cá não. Então, eu vou dar 2 Ctrl Z. Isso aqui é muito necessário. Por quê? Eu vou sair do meu sketch. Porque como eu estou fazendo duas ferramentas independentes, então é bom que elas estejam bem interligadas entre si. Senão meu desenho provavelmente vai dar algum tipo de erro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer era uma extrusão através desse esboço. E a direção eu vou colocar até a superfície. Vou selecionar essa superfície aqui. Por quê? Porque se eu modificar essa altura aqui, o meu esboço sempre vai acompanhar. Eu vou dar um OK. Vamos ver? Eu cliquei sobre ele e aqui na minha bolinha eu vou clicar, vou aumentar, por exemplo, para 40. E veja como esse meu dentinho acompanhou, correto? Aqui a minha finalidade é fazer uma engrenagem. Eu fiz um dente um pouco simplificado, porque o perfil evolvental da própria engrenagem é muito complexo, é muito difícil. Então eu fiz de forma simplificada. E já que eu fiz essa extrusão, agora eu posso fazer um padrão de repetição polar, correto? Eu vou selecioná-lo aqui e juntamente aqui com o padrão linear, eu vou clicar na setinha e eu posso fazer um padrão circular. Aqui em parâmetros, ele me pede o que eu vou ter de referência. Por exemplo, neste meu caso, vai ser essa circunferência, correto? E ele já começa a fazer um esboço de como vai ficar esse padrão. E aqui eu posso aumentar ou diminuir o número de dentes dessa minha engrenagem. Eu posso aumentar o ângulo entre elas, isso é, o espaçamento. Eu vou aumentar o ângulo e vou diminuir em número, correto? Mas aqui seria, por exemplo, bom eu colocar 36 graus, isso. E eu diminuo o número de dentes, correto? Assim elas ficaram igualmente espaçadas. Eu dou um OK e minha engrenagem está criada. Novamente, se eu venho, por exemplo, aqui no onde eu fiz a extrusão, que foi a base desse meu padrão, eu posso modificá-la e automaticamente todas elas estão sendo modificadas. Vou aumentar, por exemplo, olha só, posso aumentar aqui sua altura. E lembre-se que
Isso só foi possível porque eu deixei o meu desenho totalmente definido e eu dimensionei, por isso eu tenho acesso a essas dimensões aqui, correto? Bom, pessoal, vimos nessa aula como criar padrões de repetição lineares e circulares. Esses padrões, como foi mostrado, eu posso fazer normalmente no Sketch e fazer somente uma extrusão, por exemplo, dessa minha peça, ou eu posso fazer de maneira independente, em que eu vou fazer as ferramentas e depois fazer o padrão. E essa independência em relação ao sketch e à peça vai conferir maior maleabilidade na manipulação dessas ferramentas.